Oi, minhas arteiras e arteiros, tudo bom? Meu nome é Natália, aqui do Ateliê Natália Armelin, e hoje a gente vai aprender a fazer esse pijaminha lindo com a malha do Ateliê das Malhas. O contato tá aqui na descrição, tá? Olha que gracinha. Aqui eu fiz uma carcela, ó. Super fácil de fazer, a gente aplicou ribana também nesse tutorial. E eu usei aqui embaixo a ribana como se fosse um debrum, e ela fica assim. Aqui no meio da perninha a gente tem, né, o entrepernas, que eu ensinei vocês fazerem também, tá? É isso, gente, fica uma gracinha. E vocês podem fazer com alguma outra malha que eles têm lá também, ou com aquele tactel que eu mostrei pra vocês já aqui, que fica lindo e dá pra criança sair, tá? Se você for fazer pra sair, gente, aumenta um pouquinho aqui, porque esse daqui realmente fica bem curtinho no bebê, porque é um pijaminha de verão, tá? É isso, espero que vocês gostem do vídeo e vamos ao tutorial. Pra você saber se tem molde gratuito, vai lá no meu Instagram, porque ainda não bateram a meta de likes, tá? Se não bater, esse vídeo também não vai ter molde gratuito, então se você gosta de molde, vai lá ajudar eles. E é isso, gente. Vamos começar então, meninas, esse tutorial. Hoje eu tô trazendo pra vocês a versão de pijama, né? Macacão. De verão, tá? Ele vai ter uma carcela, é super fácil de fazer, bem tranquilo, é igual aquela que eu fiz na camisa gola padre, tá? Aqui, gente, eu tô utilizando esse tecido, ó. Que é o tecido da... E aqui eu vou utilizar essa malha, uma malha 100% algodão, já própria para pijamas, tá? Do Ateliê das Malhas, tá? Eles me enviaram uma caixinha lá cheia de tecidos e eu super indico a loja pra vocês, o contato tá aqui na descrição, tá? Ó. Aí eu já fiz o corte no meio da frente, você tem que fazer o corte aonde tá o pique no seu molde, você vai fazer o corte, tá? Aqui ele é meio saruelzinho, ó, tá vendo? E aqui a gente vai pôr botãozinho pra mãe poder colocar por baixo, tá? Porque por cima vai ser meio difícil. Essa parte da carcela vai ter a medida lá pra você, ó. E vamos ter também as medidas da ribana. Eu tô usando a ribana daquela forma que a gente já prega a ribana aqui no canal. Mas você pode estar usando ela como debrum. Em vez de dobrar pra trás o debrum, você dobra pra frente e ele vai ficar parecendo um viés. Ou você pode usar a ribana como um viés mesmo, tá? E fazer viés na gola e na manguinha. Eu prefiro fazer assim, tá? A gente vai pôr também essa ribana aqui embaixo, que eu até esqueci de cortar, mas a medida vai estar pra vocês tudo certinho. E o entrepernas, eu vou pôr a medida cru, que é essa medida aqui, tá? Sem acabamento, porque cada pessoa vai utilizar um acabamento. Por exemplo, se eu colocar uma ribana aqui, ó, assim, igual eu pretendo pôr, o meu vai aumentar o tamanho aqui. Se você utilizar como um debrum, o seu vai estar aqui pra cima, ó. Então, o seu não vai aumentar. Não tem como eu adivinhar e ficar fazendo um tipo de medida pra cada pessoa. Então, você vai medir aí depois. Aqui eu vai ter pra você lá a medida cru, pra você, né, facilitar pra você. E aí, se você colocou ribana aqui, você vai aumentar. Se você não colocou, é a medida cru mesmo que você vai utilizar, mais a margem de costura, que é de 1 centímetro, tá? Então, aqui tem as ribanas. Eu vou começar fazendo a carcela mesmo, ó, o molde é assim, tá? E lá no seu molde vai ter um risquinho aqui, assim, ó. Cada tamanho vai ter um risquinho, na verdade o risquinho fica aqui, ó. E nesse risquinho, que é pra você cortar desse lado aqui da dobra do tecido, tá? É pra cortar bem retinho, hein, gente? Então, aqui é a frente. Primeira coisa que a gente vai fazer é deixar reto esse corte, ó. Assim. Você vai dobrar pra ele ficar reto. Aqui tem bastante tecido, deixa eu dobrar ele certinho. Dobrei. Ele se dobra pra cima, tá vendo? Ele vai ficar assim. Aqui não tem problema que fica assim, ele não vai ficar repuxado, a gente vai costurar aqui, tá? Essa parte aqui. E aí, eu vou vir com ela aqui, inteira. Dobrada já, ó. Se você tem overlock, você vai passar um overlock aqui e vai passar um overlock aqui, tá? E aí, a gente vai vir com ela dobrada. Essa parte aqui eu deixo ela um pouquinho maior lá na medida, gente, porque é melhor a gente ter uma sobrinha do que faltar, tá? Então, como que eu vou fazer? Vou colocar aqui pra exemplificar, mas nem precisa colocar prendedor nessa parte aqui, tá, ó?
pra exemplificar, é assim, frente com frente, né? Pro acabamento ficar virado para dentro. Ó. Tá? Até o final. Aqui tá sobrando, é normal, depois você vai cortar. E aqui tem que ficar sempre retinho, tá? Aqui, na verdade, eu acho que eu tenho que dar um piquezinho. Ó, bem pequenininho, tá, gente? Só pra ele abrir melhor, ó. E você vai passar uma costura reta e a overlock, ou você já passa a overlock antes também, se você preferir. E pra você que não tem overlock, eu vou estar fazendo o acabamento de costura inglesa aqui, tá? Porém, você pode estar utilizando aí a costura de debrum ou de viés pra dar um acabamento aqui, tá? Então, vamos lá. Lembrando só que os meus moldes são calculados para costura inglesa, tá, gente? Ó, meninas, aqui acabou dando uma dobradinha na hora que eu costurei, mas aí é só você abrir, ó. Daí aqui desse lado ele não vai aparecer, tá? E aí o que a gente vai fazer? Agora vai fazer o acabamento. Pronto, meninas, ó, fizemos esse acabamento. Aqui, por conta do pique, ele fica assim mesmo, tá? E agora que vem o segredo pra gente fazer, né, o acabamento aqui, ó, bonitinho. Você vai escolher qual dos dois que vai ficar por cima e é só dobrar, ó. Tá vendo? E aí, você pode fazer também do outro lado, você pode testar, inclusive, os dois lados pra ver qual vai ficar mais legalzinho, né? Porque essa dobra aqui, ela é um pouquinho difícil de fazer, gente, de ficar bem certinha, ó. Geralmente eu faço assim, dobra, ó, dobra pra lá, pra deixar certinho. E depois você faz assim, ó, com o dedo aqui, tá vendo? E aí, eu faço assim, ó. Vou deixar dessa maneira aqui. Agora, eu vou colocar uns alfinetinhos, se eu achar meus alfinetinhos. Ó, tem que ficar bem certinho, porque aqui é onde a gente vai botar os botõezinhos, né? E aí, a gente vai dar um acabamento aqui nessa partezinha de baixo, né? Que é pra ele ficar certinho. Ver se pegou certo. Ó, tem muito segredo não essa parte, tá? O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dobrar e vou costurar, tá? Esse negocinho meu aqui, ele tende a ficar meio tortinho mesmo, essa parte de baixo aqui, ó. Você pode tentar arrumar, né? Deixando mais retinho possível. Se você passar também fica melhor, tá, gente? Mas eu vou deixar ele assim mesmo, ó, porque daí fica mais bonitinho o acabamento. Acabei achando minha linha verde, viu, gente? Ó. Aqui você pode fazer um X também, pra decorar, né, com costura. Ó, ficou assim nossa carcela. Esse aqui tá maior, porque, igual eu falei pra vocês, né? Aqui, ó, tá sobrando. Então, agora é só a gente vir e acertar, né? Também tava sobrando um pouquinho, ó. Agora, ali em cima, a gente vai dar o acabamento com a própria ribana. Então, agora você vai pegar a parte das costas. Costa com frente. E a gente vai pregar o ombro. Costura inglesa ou overlock. Tá? Aqui, nesse ombro aqui, como não vai ter manga, você pode colocar, inclusive, se você quiser, mas a alteração é por conta do cliente. E esse molde aqui, ele não vai manga, tá? Ele é uma regata. Então, se você comprar pensando em pôr manga, você tem que saber fazer o molde da manga e colocar a manga, tá? Então, aqui, tanto faz o acabamento que eu vou usar, porque ele não tem manga, né? Então, não precisa diminuir se você for fazendo regata, tá?
Ó, fizemos os dois ombros, agora eu vou para as mangas. Deixa eu ver qual que é o da manga. Da manga é esse aqui. Ó. Então, pra pregar certinho, primeiro você tem que medir o meio. Deixa eu tirar essa linha aqui pra ajudar na visualização, ó. Se você não quiser fazer igual eu, a ribana que tá lá no seu molde, ela tá calculada pra fazer exatamente esse modelo, tá? Se você quer fazer como se fosse um debrum, essa parte aqui da manga, da ribana, ela tem que ser maior porque ela tem que chegar até o final. Quando a gente vai usar um debrum, a gente não pode ficar tendo que fazer assim, ó, porque daí dificulta muito mais a costura do debrum. Se você for fazer debrum, além de ser mais fino, ele tem que estar exatamente do tamanho da circunferência total, tá? O meu eu não vou fazer debrum, eu vou fazer assim. Ele vai ficar assim, ó. E aí, como eu vou puxar, ele vai diminuir um pouquinho essa manga, tá? Vai ficar bonitinho também. Então, eu vou marcar aqui o meio. Frente e costa. Meio das duas partes, tá? Tem que ficar retinho, gente, senão ele retorce depois. Aí, você dobra e põe os dois juntos no meio. Frente com frente, tá? Vamos pôr, ó, o prendedor. Aqui, tá? E aqui, aí você vai puxar pra costurar, lembrando que essa parte aqui é arredondada, né? Que acaba dificultando um pouquinho. Vou pôr aqui só pra vocês visualizarem, ó. Então, na hora de costurar, você tem que fazer assim, ó. Tá? Aumentar. Aqui é a parte das costas, tá? Então, a parte das costas, ela é um pouquinho maior. Então, eu vou pegar esse meio e eu vou puxar um pouquinho, mais ou menos 1 centímetro ou meio, pra ter mais ribana aqui, senão ele não vai chegar lá, tá? E aqui não vai faltar porque ele é menor. Então, vamos lá costurar, eu vou passar uma costura reta. E aqui eu vou estar passando o zigue-zague, tá? Mas você pode estar fazendo acabamento com viés, porque... Ou você pode estar embutindo também nessa parte, não tem problema, você embutir. Deixa eu ver se eu dobrei certinho. E aí, você pode estar embutindo também, fazendo embutido, enfim, ou o acabamento da sua preferência aí, tá? Mas... Ou o debrum, se você não tiver o zigue-zague, dê preferência pro debrum, porque é tudo reto, tá? Então, vou começar aqui, ó. Eu só gosto de prender o meio mesmo, gente, porque daí eu já sei que tá... Primeiro você faz as marcações, prende o meio, né? E aí começa, ó. Não preciso ficar prendendo alfinete nessa parte aqui, não. Ó, como que fica bem bonitinho, bem acabadinho, tá? A ribaninha, ó. Aqui você pode tirar essa partezinha que sobrou de tecido, mas toma cuidado, né, pra não cortar ali. E nem a linha. Só a malha mesmo. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pra gente poder fechar a lateral, tá? Depois eu faço, inclusive. A gente já vai fechar essa lateral aqui. E aqui, ó, a gente vai fazer também um acabamento, só que aqui no pescoço, eu vou fazer ele de debrum, tá? Vou fazer um debrum, porque eu acho que vai ficar melhor o acabamento de debrum aqui do que esse daqui, ó. Que a gente repuxa. E aqui na perninha embaixo eu vou fazer esse daqui da manga, tá? Então, primeiro eu vou fazer essa parte aqui. Sempre você coloca ribana com ribana, ó. Tem que ficar certinho aqui, senão fica feio, tá? Arruma. E a gente vai passar aqui do lado a costurinha que você tá usando na peça inteira. No meu caso, é costura inglesa. Dá pra fazer costura francesa. E eu acho que aqui na malha até fica legal. Só que aqui vai ficar grosseira embaixo do braço, essa costura francesa, tá? Mas aí, se vocês quiserem testar, né? Eu sempre prefiro a costura inglesa, porque eu acho ela mais rápida de fazer. E fica um acabamento mais bonito no final, tá?
Olha isso, gente, que gracinha, tá? E eu tô fazendo com tecido de pijama, mas vocês podem usar malha de sair, moletinho, ficar ótimo nesse daqui, até mesmo o moletom. Até mesmo aquele que eu usei do Batman aqui, que fez o maior sucesso, que é o Tactel, lá da Ateliê das Malhas, tá? Vai ficar perfeito o caimento nessa peça aqui. Dá pra criança sair tranquilamente. Se você quiser, como é pra sair, você pode aumentar um pouco pra baixo aqui, ó, uns 4, 5 centímetros, tá? Pra não ficar tão curtinho aqui no meio da perna. E é isso, gente. Fechamos a lateral, fechamos aqui. Agora, eu vou colocar a ribana desse lado de cá e vou fechar pra gente vir colocando a ribana na perninha, no pescoço e finalizar com o entrepernas. É super rapidinho essa peça aqui. É um pijaminha, gente, que as mães vão adorar. A facilidade de colocar, tá? E é muito bonitinho pra criança dormir. Meus filhos viram esse tecido aqui cheio de bichinho, eles já estão loucos pra ver como que vai ficar. Então, se vocês, inclusive, querem ver eles, né, vestidos, agora eles são blogueirinhos, então eles têm o Instagram deles, eu vou deixar aqui pra você ir lá seguir, tá? Que eu vou fazer fotinho deles na cama, deles, né, pra mostrar como que fica o pijaminha, tá? E depois eu pretendo fazer um desse daqui também, mais descolado, mais com zíper, com touca, tá? Com esse mesmo molde aqui, se você sabe fazer as alterações, você vai conseguir fazer, se você comprar ele. Ou, se você não sabe fazer, aí eu vou ter ele com um zíper, com touca, mais comprido, pra gente poder fazer foto externa, né, pra eles saírem, tá? Então, meninas, aqui, ó, pra fazer a golinha, eu vou estar fazendo igual eu fiz aqui, tá? Eu tava meio em dúvida de como eu ia fazer, se eu ia fazer debrum, se eu ia fazer assim, mas eu decidi fazer assim pra seguir o padrão, tá? E aí, o que que você vai fazer? Aqui na ponta, se você estiver fazendo igual eu, você vai dar uma arredondadinha, mas sem chegar aqui, tá? Ó. Deixando tipo um quadradinho aqui, tá? Dos dois lados, que é onde a gente vai dar o acabamento, né, gente? Então, aqui, eu vou medir o meio. Se eu marquei aqui, eu tenho que seguir essa linha, por mais que ela esteja torta aqui, tá? Porque isso significa que a gente cortou torto, né? Ó, e aí você vai pôr esse meio no meio das costas, né? Que eu não medi ainda, eu vou medir agora. Vou até virar, porque é frente com frente que a gente costura, né? E aí fica mais fácil, ó, ele já tá ficando uma gracinha, gente. Esse macacão vai ficar lindo. E eu tô louca pra fazer a versão dele pra sair, né? Que esse daqui é de pijama. Ah, eu posso fazer desse jeito pra sair? Pode. Só que aí você utiliza outro tipo de tecido, tá? Esse daqui não fica legal pra sair, não. Porque ele dá na cara que é pijama, né? Essa malha aqui. Mas eles têm lá outras malhas super legais, tá? Moletinho, tactel, você pode usar outro tecido e dá pra sair tranquilamente também. Aqui eu vou botar no meio, então. Tá? E agora a gente vai costurar. Eu vou vir aqui. Aqui a gente vai ter que tirar essa pontinha mesmo, ó, e deixar arredondadinho, tá? Assim, ó. Porque senão aqui não vai bater, ó. Aqui você tem que pôr bem rente, tá vendo? Pontinha com pontinha. E como a gente arredondou, você tem que costurar essa parte arredondada, ó. Assim, ó. Aqui eu vou ter que pôr um negocinho pra segurar, pra vocês verem melhor, ó. Tá vendo? Aqui já normalizou, tá vendo? Então, aqui, se você não quiser nem puxar essa parte aqui, eu acho bom, tá? A parte arredondada, tá, gente? A parte reta você puxa, senão não vai caber a ribana, porque a ribana é menor, tá vendo? A hora que você puxa, ela fica do tamanho certo. Vou fazer a mesma coisa aqui já pra adiantar, ó. Eu tinha falado pra vocês não deixar essa pontinha, mas vai ter que tirar, ó. É bem pouquinho, mas aí já dá diferença ali, né? Ó, deixa bem retinho. E a pontinha dessa aqui você tem que virar assim, ó, tá? Porque senão o acabamento vai ficar estranho depois que a gente desvira. Eu vou pôr até uma inspiração que eu usei pra criar meu molde, tá, gente? Que ele é um macacão de um outro tecido, é uma... Ó, aí você sempre testa a sua ribana, se vai dar certo. E aí ficou lindo. E vai ficar lindo esse daqui também. Então, vamos lá. Esse molde aqui tem várias possibilidades, gente. Vocês podem fazer de vários jeitos diferentes, que muda a peça totalmente com um molde, tá? Então, é muito bom você ter moldes assim,
Porque aí você consegue ter vários tipos de peça com um molde só, tá? Ficou assim, gente, o acabamento. Ó, que gracinha. E agora, a gente vai pra última parte, que é aqui, né? Que eu vou pôr também a ribana. E... aqui, eu vou pôr ela como se fosse um debrum, tá? Pra vocês verem a diferença. E se você for fazer desse outro jeito, você vai conseguir fazer também, tá? Vamos ver se eu vou ter ribana ainda. Inclusive, eu vou ter que comprar ribana pro outro bebê, né? Tem dois. Vamos ver. Ó. Aqui você tem que fazer, né? Se você for fazer um debrum, do mesmo tamanho da parte que você vai estar fazendo aí o acabamento, né? Vamos ver se de assim dá. Não. Deixa eu tirar essa partezinha aqui. Vai ficar mais fácil. Ó. Né? E aí, vou cortar aqui. E aí, você tem que decidir qual que é o tamanho, a largura que você quer, tá? O debrum, eu não recomendo você fazer muito grosso, tá? Porque fica feio daí, não vai parecer um viés, vai parecer, né, um negócio nada a ver. Então, o que eu vou fazer? Vou medir mais ou menos por aqui, ó. Aqui você perde um meio centímetro, né? Aqui. Vou cortar aqui. Deixa eu medir pra vocês. Dois centímetros no máximo. E aí eu vou cortar 2 vezes esse tamanho, né? Retinho, ó. O ideal é você medir, tá, gente? Eu só vou cortando assim, ó. Mas o ideal é medir aí. Pra cortar retinho, né? Principalmente se você estiver embutindo, né? Aqui eu não tô embutindo. E aí eu já aproveito e corto, ó. Do mesmo tamanho da outra perna. E essa parte aqui eu também não vou passar medida pra você. Por quê? Aqui eu usei um tanto de acabamento. Mesmo se você usar a mesma quantidade, o mesmo acabamento que eu aqui, você pode costurar mais ou menos. Então, aqui não vai bater e tem que estar certinho. Então, você vai fazer igual eu fiz no vídeo. Não tem segredo nenhum, não tem dúvida nenhuma, tá, gente? É só fazer o que eu fiz no vídeo. Agora, você vai botar a frente da ribana de frente para a parte de dentro do seu tecido. Pode ser que chegue lá no finalzinho, tá sobrando ribana. Aí é só você cortar, porque a nossa ribana tá exatamente do tamanho dessa parte aqui. Só que a ribana, na hora que a gente costura, ela acaba, né, esticando um pouquinho. E aí acontece isso, tá? Então, ó, vamos costurar uma costura reta. Depois eu vou virar e aí vocês vão ver o que eu vou fazer, tá? É mais fácil mostrar do que ficar explicando. Tá vendo, ó, que eu falei? Sobrou um pouquinho, é só você cortar, não tem problema nenhum. Agora, você vira pelo lado certo. Como eu já costurei bem pouquinho, ó, eu já posso dobrar. Você vai dobrar assim, ao meio. E tombar pro lado de cima, não deixando aparecer essa parte de dentro. Pra vocês já assim. Como é malha, ele dá essa esticadinha, tá, gente, ó. Deu uma esticadinha na malha. Mas é assim mesmo, tá? Até porque é bom porque é a perninha, né? Senão fica muito apertado, ó. E aqui eu vou cortar o que sobrou de ribana. Agora eu vou fazer igualzinho do outro lado, ó. Se eu fosse fazer acabamento de debrum no pescoço e na manguinha, ficaria assim, tá? Agora eu vou fazer do outro lado. E depois eu vou medir essa parte aqui
tá? Aqui o meu, eu acabei perdendo meio centímetro de costura do debrum. Então, se você tá aí com o seu molde, vai ter a medida pra você certinha. E aí, você vai ter que diminuir um pouquinho. Só lembrando que a parte do entrepernas eu corto com 6 centímetros. E pela largura, lembrando que aqui tem que ter acabamento. Então, é meio e meio, tá? Bom, meninas, ó, já fiz de um lado. Tá, ó, que gracinha que fica o acabamento. Aí, que eu fiz? Coloquei frente com frente, passei a costura reta, passei a zigue-zague e prendi aqui. Essas linhas aqui eu vou tirar, viu, gente? Agora, eu vou fazer do outro lado junto com vocês. Bom, gente, então aqui, ó, medi lá, tá? Eu vou dobrar e eu vou passar uma costurinha reta nas duas pontas. Qual que é a minha dica pra você que tá costurando malha e pequeno, assim, ó, lugar pequeno, assim, a máquina geralmente enfia pra dentro, né? Você começa do meio, costura pra frente, depois você põe no meio de novo e dá retrocesso. Porque se você começar aqui da ponta, a máquina vai ficar batendo no mesmo lugar, vai enfiar seu tecido lá dentro, tá? Fazendo assim vai ser muito mais fácil pra você conseguir fazer. Ó, começar aqui do meio, ó, tá vendo? Dá o retrocesso. Se você quiser começar do meio pra trás, depois do meio pra frente, também dá, né? Ó, agora vem aqui e... Mesmo assim, ele quis enfiar pra dentro, ó. Tentar de novo. Aí. O segredo é costurar devagarzinho essa parte, tá, gente? Porque não é fácil não, essa parte aqui, ó. É a parte mais chata de fazer essa aqui. Não gosto de fazer, mas não dá pra deixar fechado ali, tá, gente? Eu sei que vocês vão me perguntar. Olha lá. Eu sei que vocês vão me perguntar, mas não dá pra deixar fechado ali, tá? Porque é muito ruim pra mãe tirar e colocar. Imagina se o bebê faz cocô no meio da noite, a mãe tem que tirar o macacão inteiro por cima, acorda o bebê. Não façam esse macacão fechado, a não ser que for pra sair, né? Ó. Tá? Agora, vem aqui. Lembre-se que você não pode ficar puxando, porque a malha, ela vai esticar. Aí, o seu negócio não vai estar do mesmo tamanho se você não puxar também, né? Ó, vou por aqui. E bem na pontinha. E a gente vai costurar uma costura de meio centímetro. Não costure mais, tá? Primeira parceria. E aí, gente, é só vocês botar o botãozinho. Como que eu faço, ó? Aqui, você vai escolher qual vai ficar por cima, qual vai ficar por baixo, tá? Geralmente eu deixo essa parte aqui por baixo, vamos ver. Ó, a parte da frente, geralmente eu deixo ela por baixo, tá? Mas se você quiser fazer o contrário, não vai mudar muita coisa não, ó. Tá vendo? Aí você vai botar o botãozinho e vai ficar assim, ó, que gracinha. Tá? Eu poderia também ter colocado dessa forma aqui, tá? Que é o que eu ia fazer antes, mas eu preferi fazer assim, porque daí se você optar por fazer isso lá em cima, aí também, né? Só que aí você tenha na cabeça que o seu vai ficar maior que o meu aqui, ó. Que o meu, eu costuro puxando. Então, ó, o seu vai ficar assim, com essa parte dobradinha, assim, como se fosse um viés, tá? Então, agora eu vou colocar o botão, ó, aqui eu já coloquei. Os meus botões eu coloco com alicate, já tem vídeo aqui no canal, tá? De como coloco o botão. Ó, muito bonitinho ficou. E dá tranquilamente pro seu bebê sair, aliás, pro seu clientinho sair. Ou seu bebê, que tem várias mães que costuram pro próprio bebê mesmo, né? Com essa roupinha, só que com outra malha, tá, gente? Essa aqui não fica legal, não. Essa aqui é muito bom pro bebê dormir, porque é 100% algodão. É uma malha super macia, molinha, bem fresquinha agora pro verão que vai chegar, né? Que não chega logo esse verão, inclusive. Aguento mais frio. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E esse molde aqui depende muito do pessoal do Instagram, porque ainda não bateu a meta. Já é o segundo vídeo que não bate meta lá. Publicação, né? E é isso, gente. Se você gosta de molde gratuito, se você não tem condições de comprar molde, tá iniciando agora e gosta de ganhar molde, os moldes gratuitos dependem da meta de like do meu Instagram, tá? Então, eu ajudo vocês e vocês me ajudam em troca. Então, quando bate meta, eu dou molde. Quando não bate meta, eu não dou molde, tá? Infelizmente. Então, vai lá, ajuda o pessoal do Instagram engajando, curtindo, comentando nas publicações de meta e nas outras também.